O Jefferson me convidou para poder falar um pouco da minha experiência, né, de retorno, né, à casa, retorno à fé católica. Então, assim, minha experiência já está escrita, né? Como ele falou, eu já tem todo um relato dizendo como é que foi, o que é que me fez atinar para a fé católica, né? E, assim, alguns detalhes fogem um pouco do que pode ser escrito, né? Porque nem tudo pode ser escrito, né? O solo escritura é só algo da cabeça das pessoas, nem tudo pode estar registrado, dá para registrar algumas impressões, algumas nuances, sentimentos, né, detalhes que às vezes ficam até despercebidos da própria pessoa que está passando pelo processo. Mas tudo começou, na verdade, quando eu atinei um pouco para a minha vida intelectual, né? Eu percebi que dentro de toda a minha vida, toda a minha trajetória de vida curta, né, eu vi que eu estava muito burro. Eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que é que eu estou fazendo com um dom, no fim das contas Deus nos deu, né? Que é o dom da inteligência, o dom de inteligir, o dom de conhecer a verdade. Então, não foi necessariamente com a religião ainda estava colocada um pouco de lado, né? Nessa questão, porque eu estava buscando questões filosóficas, né? Até um pouco muito envolvido com política, por tudo que o Brasil passou nesses últimos anos. E eu comecei a fazer um curso de filosofia, né, que é muito conhecido, que é o do professor Olavo Carvalho, e ele tem muito assiduamente tratado, principalmente nas primeiras 50 aulas, sobre a questão da vida intelectual e a seriedade, né, da busca pela verdade. Então eu comecei a aplicar aquilo para a minha vida, de fato, né, porque, como já dizia Platão, a verdade conhecida é verdade obedecida. Então, tudo que aquilo a gente consegue aprender pela nossa inteligência, e a gente consegue trazer aquilo não só como uma ideia, mas incorporando na nossa personalidade mesmo, e colocando no nosso dia a dia, é necessário, porque a verdade ela se expande não só como uma ideia, né? A verdade ela é aplicável, vamos dizer assim. Então, no decorrer desses ensinamentos, nos estudos, né, com relação à fé, com relação à filosofia, né, um certo dia eu me deparei com uma postagem de um grande amigo nosso, né, o Fábio Salgado Carvalho, que por coincidência as pessoas acham que eu me converti por causa do professor Olavo Carvalho, mas não foi verdade. Porque se dependesse do professor, eu estaria ainda hoje como protestante, porque ele só postava coisas absurdas, então, e coisas escandalosas, né, e que gerava aquele conflito, né, de ego, meu Deus do céu, ele não sabe o que está falando, não sei o quê. Ele apresentou lá uma lista de alunos que seriam os melhores dele, né? E dentre esses alunos estava o Fábio. Né? Ao seguir, despretensiosamente, nem sabia do que cada aluno ali tratava, né? Apenas seguir. Então, como eu gostava muito mais de Facebook do que Instagram antigamente, eu fiquei analisando, né, o que as pessoas postavam e tudo mais, para ver também o andamento intelectual, onde é que eles estavam e onde é que eu estava. Então me deparei com umas postagens do Fábio falando sobre sola escritura. Eu fiquei assim, meio intrigado, né? Olhar assim, eu deixava passar, lia assim e tal, como se quem não fizesse nada. Um pequeno parênteses aqui, né? O Paulo tem toda a sua caminhada na Igreja Cristã Maranata, né? Desde os 14 anos participava de grupo de louvor, cantava também, eu acho que, não sei se tocava. Tocava instrumentos musicais. Tá? E exercia a função também de obreiro, né? Então, você tinha, Pregava, trazia mensagem lá. Oi? então você tinha uma caminhada dentro da sua antiga denominação. Sim, exatamente. É que eu terminei pulando nas partes, né? Pulei Ah, toda a trajetória. Mas, bem, é isso que eu tava falando mesmo. Eu tinha já desde os 8 anos de idade, na verdade. Eu, por causa dos meus pais, eu fui para a igreja Cristã Maranata, né? E lá tive um. Nós fomos muito bem recebidos, né? Meus pais estavam passando por uma experiência muito particular, né? Eles estavam buscando a Deus, já que na experiência deles, como católicos, eles não estavam, né, achando aquilo que eles procuravam. Eles terminaram indo para a igreja Cristã Maranata por convite de uma amiga de trabalho da minha mãe. E eu, aos 8 anos de idade, sem que eles me chamassem, inclusive, sem que eles me obrigassem a ir, ele disse, mãe, eu quero ir com vocês, então eu fui. Então sempre estive lá,
na Igreja Cristã Maranata. É uma igreja que tem missas todos os dias, exceto na sexta-feira. E na sexta-feira os cultos são dentro da própria casa, né? As pessoas se reúnem e fazem os cultos dentro da própria casa. Então sempre fui muito assíduo, né? Aprendi a tocar violão, teclado, guitarra, baixo, aprendi a cantar, aprendi a pregar, tudo lá. Então foi assim uma experiência de vida mesmo, né? Sempre me acompanhando, muito forte, muito presente, porque inclusive todo o meu meio, o ambiente que eu participava era de protestantes, né? Os meus melhores amigos, ainda hoje, muitos são protestantes. Então foi uma experiência assim de 15 anos, né? Não dá para desprezar tanta coisa. Então, É interessante muito. que o Paulo, no testemunho dele, ele diz que teve realmente experiências genuínas, né, de Deus ali, respostas nas orações, livramentos de morte. Enfim, você pode encontrar isso aí lá no testemunho dele. Continua, Paulo. Exatamente. Porque assim, também o que deve ser deixado bem claro de início é que quando a gente fala sobre um apostolado de ex-protestantes, a gente não está querendo inferiorizar as experiências reais que os protestantes têm. Porque afinal de contas, né, o Espírito ele sopra onde quer. Então, eu não poderia jamais negar, seria justamente desonestidade intelectual, né, desonestidade como pessoa, dizer que eu não tive experiências, porque eu tive. Né? E se você for encontrar, se for procurar realmente no meio protestante, existem muitas pessoas que estão ali genuinamente, de coração aberto, querendo realmente buscar a Deus, né, com um coração contrito. São pessoas que realmente têm dentro do seu coração um anseio pela verdade. Né? Só que, assim, o que falta às vezes, né, é onde eles vão buscar essa verdade e os instrumentos pelos quais né, eles estão munidos, né? Que é justamente aquilo que é o debate, né? Por que você deixou de ser protestante e agora é católico? Porque eu procurei outros meios de encontrar a verdade. E eu vi que esses meios me levaram para um local específico. Então, o professor Olavo tem uma contribuição, mas uma contribuição muito maior tem o Fábio Salgado, a partir dos Exato. posts. Porque o que acontece é o seguinte, o professor Olavo, ele me iniciou, né, me deu o instrumental para a busca da verdade, que é você reconhecer aquela máxima de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Quando você admite isso, você começa a se instalar na realidade. Você analisa e vê, eu realmente não investiguei isso daí. Que é o caso, né, de muitos protestantes, que era o meu caso. Eu realmente nunca tinha parado para poder, sei lá, pegar o catecismo da Igreja Católica, folhear, sequer abrir. Né? Não sabia nem o que era catecismo, às vezes. Né? Sequer sabia da existência dele. Exatamente, né? Sequer sabia da existência que existem vários catecismos, enfim. Aí, iniciando é o passo da honestidade intelectual, né? Você diz assim, pô, eu não sei o que é isso. Eu nunca investiguei, eu nunca estudei. Então, quando, né, depois de ter passado por todas essas fases, lá em 2017, eu já iniciei o curso do professor Olavo, eu me deparei com uma postagem do Fábio Salgado Carvalho falando sobre sola escritura. Que, assim, eu acho que tá até aqui aberto. Deixa eu ver aqui se eu encontro, porque, sinceramente, é um post que não dá para... É muito lúcido, é muito transparente, né, na mensagem que ele traz com relação à sola escritura. Que diz o seguinte: o sola escritura é verdadeiro se e somente se for falso. O princípio é paradoxal em si mesmo, porque necessariamente a igreja tem de ter sido infalível, pelo menos, quando reconheceu quais livros faziam parte da Bíblia. Se a igreja tivesse sido infalível, no mínimo, ao fazer isso, a própria Bíblia já não pode ser a única regra para as normas de fé e prática. Se você não aceita essa infalibilidade da igreja em nenhuma circunstância, nem mesmo no reconhecimento do cânone bíblico, o sola escritura é falso, pela simples razão de não existir nenhuma maneira empírica de você saber qual é a escritura a ser usada como única regra. Se você pontificar alguns critérios da sua cabeça, você já será uma autoridade superior à Bíblia pelo fato de que esses critérios não constarem nela. Então, assim,
quando eu li esse texto, eu disse, meu Deus, foi um choque, na verdade, né? Porque eu estava deparado com a seguinte situação. Por 15 anos da minha vida, tudo o que eu acreditava podia ser mentira. Então, eu entrei em choque quando eu li aquela postagem, eu arregalei os olhos, me afastei do computador e disse, meu Deus, espera aí. Eu parei, levantei, fui tomar um copo d'água para diminuir o nervosismo, voltei para o computador, li de novo e falei, não acredito. Não, isso aqui... Porque fazia muito sentido na minha cabeça aquilo dali. Né? Porque é o seguinte, qual é a questão dos protestantes, né? A igreja não tem autoridade, né, para pontificar sobre a Bíblia. Né? A igreja católica está errada. Mas se você for olhar em tudo, se você for olhar, quem foi que reuniu os cânones? Quem foi que reuniu o cânon do Novo Testamento? Se você for olhar quem foram as personagens, quem foram as figuras, como tudo se travou, você vai olhar, aquelas pessoas eram católicas. Elas eram católicas. Então como é que eu vou rejeitar as pessoas que fizeram, né, o Novo Testamento, dizendo assim, compilaram o Novo Testamento, e eu dizer que ela não tem autoridade nas demais coisas? Então há um hiato aí que não se comunica. Né? Há uma coisa realmente, enfim, distópica, né? Assim, você achar que as pessoas que são católicas compilaram os livros, colocaram tudo bonitinho, depois de 300 anos, o detalhe é esse, depois de 300 anos, essas pessoas não sabem o que estava fazendo. Então, assim, só depois de 300 anos é que conseguiu, né, pelo menos, compilar, ter um Novo Testamento para, a partir daí, se orientar através das Escrituras. Mas, e antes? Como é que eles se orientavam? Se o primeiro livro da Sagrada Escritura, salvo engano, né, foi escrito, da Sagrada Escritura do Novo Testamento, foi escrito em 79 depois, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nesse ato, né, salvo engano foi Tessalonicenses também, não lembro, ou Filipenses, enfim, me foge a memória agora. Nesse ato, como é que os cristãos eles se orientavam? Se é só a Escritura. Paulo, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, né? O primeiro é o seguinte, tem um irmão aí com muitas perguntas, perguntando a respeito do Salvador e placa da igreja. Meu irmão, o testemunho, a live de hoje não é para responder todas essas perguntas. Nós podemos responder impossível, a você. Né? É impossível. É impossível. Se concentre, antes de mais nada, em escutar o que o nosso irmão está contando, toda a trajetória dele. Né? Então, eu peço encarecidamente a esse nosso irmão que nos assiste, que antes de bombar com perguntas, com interrogações, queira também escutar. Né? Que eu não estou nem vendo, na verdade, né? Eu estou só prestando atenção no que eu estou falando aqui, porque, enfim, é para falar da minha experiência, né? Eu acho que o Paulo pode muito bem dizer isso, né? O quanto que ele recriminava a igreja sem nem mesmo conhecê-la, julgando pelos maus católicos, pelas doutrinas que aparentemente são contraditórias, que não estão na Bíblia e tudo mais. Então eu acho que o Paulo tem mais experiência do que você nesse sentido, né? Então eu peço encarecidamente que você nos escute, né? Não estamos aqui para fazer proselitismo, porque a igreja ela cresce por atração, já dizia Bento XVI. Então, exatamente. Se você realmente nos escutar, baixe a guarda. Só um pouquinho. E engraçado que você falou, porque eu lembro até hoje, eu estava com um amigo meu, na casa dele, e tinha um amigo comum nosso, né, que era católico, eu e esse meu amigo, nós estávamos na casa dele, éramos da mesma igreja, à época, né, a Cristã Maranata. Esse nosso amigo católico chegou, né, enfim, para outras coisas, hein, para assistir filme, para conversar besteira e tal. Só que chegou numa parte que a gente colocou ele na parede e fez exatamente o que esse rapaz está fazendo aí, bombardeando ele de perguntas. Que é, inclusive, uma técnica calvinista, né, diga-se de passagem, para não deixar, primeiro, a pessoa fazer todo o processo, né, de, enfim, contestação, de poder argumentar, porque essas coisas não são simples de se argumentarem, né? Elas têm todo um desenvolvimento que é necessário paciência, é necessário realmente estar no debate de forma, né,
você querer realmente a verdade, né? Porque não adianta você debater com uma pessoa que ela não quer saber a verdade, ela só quer impor a, a opinião dela, no fim das contas. As pessoas, para entrar no debate, isso é um princípio de honestidade intelectual, elas têm que estarem dispostas a ouvir, né? A ouvir o outro lado e ter existir a possibilidade na cabeça delas, eu posso estar errado, no fim das contas. A gente bombardeou esse meu amigo e ele ficou todo. Não tinha como ele responder, porque era uma pergunta daqui, outra pergunta daqui. E quando ele começava a responder, a gente já botava outra pergunta aqui. E começava a humilhação, aí a pessoa já ficava com raiva, ele perdia o fio da meada. Isso não é um debate. Isso não é um debate. Isso aí é qualquer outra coisa. É empuriação, é falta de. Falta até de amizade mesmo, né? Isso não se deve tratar uma pessoa assim, no fim das contas. Mas enfim, já até me perdi no Gustavo, mas tudo bem. Questão do cânon, que aquilo despertou dúvidas. Porque Não, como é aí que. quando. Foi o Aham. seguinte, essa frase que eu li, a do Fábio, ela me impactou de uma tal forma que eu estava fazendo faculdade de Direito na época, né? Eu não conseguia estudar outra coisa. Eu ia para a faculdade apenas para fazer corpo presente. Mas eu realmente não conseguia estudar outra coisa, porque eu estava tão aflito interiormente, porque eu estava vendo as coisas que estavam acontecendo comigo ruírem, né? A, tudo aquilo que eu havia construído ao longo de 15 anos, né? Aquelas verdades estavam sendo totalmente colocadas abaixo, a estrutura. Então, eu comecei a estudar tudo que estava disponível. Né? Inclusive, eu agradeço muito ao Fábio, né? Porque sem o site dele seria muito difícil para mim procurar e ter o ânimo, né? De procurar os livros que falam sobre isso. E já estava tudo lá bem bonitinho, eu só fiz acompanhar, só fiz ler, só fiz começar a compreender. Então, assim, demorou muito, assim, não comparado a ele demorou bem mais tempo do que eu, mas ele facilitou muito o trajeto para mim, mas demorou muito para eu aceitar. Porque no fim das contas eu tinha entendido a verdade que estava ali. Eu tinha compreendido aquilo que era o cerne que modificava tudo, enfim, que eu acreditava, mas eu ainda não havia aceitado. E eu acho que é esse o interessante do tema da nossa live, né? Que é com relação à obediência à verdade. Como eu já falei, Platão fala, né? Verdade conhecida é verdade obedecida. Então, assim, se nós cremos, somos cristãos, né? Nós cremos que o Espírito Santo ele é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade. Então, se há algo que é verdadeiro, nós devemos acatar, simplesmente, independente do que nós queremos, né? A contragosto mesmo. Algumas Então, pessoas sempre perguntam, né? E qual era a sua visão com relação aos católicos, às práticas católicas, à Igreja Católica e à sua história? Até é aí. sabe o que é engraçado e que não está no meu relato, que eu até comentei com você, que é tamanha a influência desses 15 anos na minha vida que eu não recordava que um dia eu tinha sido católico. Que minha avó, por parte de pai, ela é católica, ela foi minha madrinha de batismo, né? Ela e meu avô me batizaram na igreja católica. Eu fui por muitos anos católico. Eu lembro que depois de fazer uma retrospectiva da minha história, eu lembro que eu rezava o Ave Maria, o Santo Anjo. Quando eu era criança mesmo, sem precisar meus pais imporem nada. E pelo longo desses 15 anos eu simplesmente esqueci. Apaguei da memória que eu já fui católico um dia, né? Então, na minha cabeça, por eu ter mudado de lado, digamos assim, ido para a igreja protestante, tudo aquilo eu comecei a condenar, né, justamente com as pechas que são, enfim, comuns, né? Aqueles mesmos e velhos espantalhos, né? A igreja católica se desvirtuou e que, enfim, a igreja primitiva ela foi corrompida, né? Constantino, que fundou a Igreja Católica, e não sei o quê, e eles misturavam santos com os deuses pagãos, esse tipo de coisa, sabe? Que no fim das contas, eu nunca tinha investigado. Era apenas coisas que eu tinha ouvido falar. Né? Eu nunca cheguei a me inteirar, parar um pouco, observar, realmente é isso aqui mesmo? É isso aqui é a verdade mesmo? Ou é apenas
ao que é já, digamos assim, convencional da fala de algumas pessoas de um meio protestante. Enfim, aconteceu isso, né? No fim das contas, que eu tinha muito preconceito mesmo. Eu olhava para as pessoas e dizia assim, meu Deus, como é que eles não conhecem a verdade? Como é tão simples, é só eles lerem a Bíblia, está lá, não adorei a ídolos, não terei outros deuses além de mim, como é tão simples. Mas enfim, eu tinha muito preconceito mesmo, tive dificuldade até às vezes com ter amizades com católicos, né, por causa das divergências. Já deixei até de namorar com algumas pessoas, com as mulheres, por conta de elas serem católicas. Mas enfim, tinha toda essa questão, né? É evidente que o brasileiro, meio protestante, né, ele é cercado por essa pecha, esse preconceito mesmo com o católico. Até porque, para sermos bem sinceros, aqui no Brasil é difícil você acreditar no catolicismo a partir de outros católicos, né? Você reconhecer a verdade da fé católica pelo outro é muito difícil. Porque era só o que a gente vê, né? Ah, tá vendo? Aquilo é um católico. É o cara que está embriagado, é o cara que faz isso, aquilo, outro, é o que não dá testemunho, enfim. A gente olha a verdade da fé católica quando aquilo dali não é o verdadeiro fruto do catolicismo, né? O verdadeiro fruto do catolicismo, pelo contrário, que não é bem falado, não é bem tratado, são os santos, né? É Nossa Senhora, é São Padre Pio de Pietrelcina. São essas pessoas que nós devemos olhar e não aqueles que são os maus católicos como eu. Então, é muito difícil você lidar com essa questão porque as pessoas não sabem separar esse tipo de coisa. Mas, enfim. Você começou a estudar, a pesquisar, viu que tem uma parte do seu testemunho que você fala de Lutero, né? Sim. E cita também o Eric Wögling, porque existe esse mito, né, de que a igreja estava corrompida até o século XVI, e Deus levanta o grande Lutero por conta da grande apostasia, das coisas erradas que estavam acontecendo ali, que a igreja estava corrompida. E o próprio Eric Wögling, ele diz, não é verdade isso, né? E no seu testemunho você cita uma frase do Wögling, né, que diz assim, deve-se descartar especialmente a noção de que a igreja estava num estado particular de corrupção, ultrapassando tudo que acontecera antes. Isso assim, é outro espantalho criado, né, criado pelos protestantes, que se tornou como se fosse uma máxima, né? O protestantismo seria o retorno à igreja primitiva, quando, na verdade, se você for estudar só um pouquinho de história da igreja, você vai ver que a igreja sempre passa e passará por dificuldades, né? Então, assim, desde da época da igreja primitiva, né, os primeiros 400 anos da era cristã, nós vemos que a igreja quase ruiu por causa do arianismo, né? Então, assim, não é a questão de a igreja estava corrompida numa época e de uma hora para outra mudou, não. Ela sempre vai passar por dificuldades, porque, afinal das contas, o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? As portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão. Uhum. Mas o que é que se pode deduzir isso aí? Elas não prevalecerão, mas elas estarão o tempo todo martelando contra a porta da igreja. Entendeu? A promessa é, não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Mas não significa que não passará por dificuldade. Então, como é que você quer dizer que a igreja começou bem se logo no início as pessoas eram mandadas para a cova dos leões, né, eram martirizadas em praça pública, martirizadas só por mencionar o credo? Eram pessoas que diziam o credo católico e eram mortas na rua por conta disso. Então, a igreja não começou bem. Não tem essa de começar bem, porque a igreja ela vai ser perseguida por todo o tempo, né? Então, o católico que acha que vai viver em paz, em plena pacificação aqui na Terra, é um iludido, porque aqui é o vale de lágrimas, no fim das contas. Paulo, um pouco mais na frente do seu testemunho, você fala
muitas inquietações, de muitas dores interiores, de muitas madrugadas que passou chorando, em ver que tudo aquilo que você acreditava eram espantalhos. Como é que foi essa experiência? Não, foi horrível. Meu Deus do céu. Foi horrível. Assim, é uma experiência necessária, né? Porque é todo um construto que você forma dentro de si e que, a partir do momento que você vê que aquilo é uma mentira, você se sente uma pessoa de mentira. Você se confronta com... é como se você olhasse no espelho e não visse a mesma pessoa, né? Então, o problema todo era: eu estou abraçando uma verdade que vai simplesmente tirar, desacoplar tudo aquilo que eu construí ao longo de 15 anos. Né? Naquela época, vamos começar por parte, minha família toda era, meu pai e minha mãe são ainda da mesma igreja, né? Então, meu pai e minha mãe estavam em processo de separação, e meu pai retornou para casa. Então era uma alegria muito grande, porque finalmente, depois de 5 anos, ele fora de casa, ele voltou para casa. Aí do nada o filho dele vai sair, vai para outra igreja, né? Uma igreja católica. E querendo ou não, quem é ex-protestante aqui sabe a dor que é para os pais disso daí, sabe muito bem a dor. Meus amigos, meus grandes amigos, todos eles, né, foram construídos na igreja protestante. Então eu sabia que eu ia perder várias amizades, né? Que no fim das contas não eram amizades mesmo, porque se fossem amizades, permaneceriam, né? As que permaneceram são amizades. E na época eu tinha até uma namorada que era uma pessoa extremamente virtuosa, sabe? Que eu realmente tinha em mente casar com ela e construir uma família. Então, para mim foi muito doloroso lidar com esses 3 aspectos da minha vida, né? Esse aspecto social, né, que existe muito no meio protestante, que era minha família, meus amigos e minha futura família. Eu tinha que desistir daquilo tudinho, de certa forma, né, de tudo aquilo que eu construí, porque eu estava abraçando uma verdade. Então, assim, interiormente pode ser fácil para alguns, né? Mas tomar essa decisão realmente requer um pouco de coragem. Porque primeiro você vai enfrentar muita falação, né? As pessoas vão falar de você, dizer que tá se convertendo porque quer fazer aquilo outro, quer, sei lá, quer sair de noite, quer ir pra balada. Esse tipo de comentário idiota, né? Quer ser católico para ter a vida frouxa? Quando na verdade o cara se torna católico e vê, pô, eu me lasquei. Agora eu vou ter que fazer jejum, vou ter que me mortificar não sei quantas vezes. Mas enfim. Frequentar a missa todos os domingos, porque se não for, é pecado mortal. Exatamente. Então, Assim, às vezes, tem uma visão muito fantasiosa do que é ser católico. Não é uma coisa bonita, que você não precisa de compromisso, que basta você ser uma pessoa boa, que vai para o céu. Demais. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, é um pensamento muito fútil no fim das contas, porque elas estão olhando para mim como se fossem elas, né? Elas estão olhando como se fosse a vida delas, não como se fosse a minha. Mas enfim, todo esse aspecto estava envolvido naquele momento, né? E era uma decisão que eu tinha que tomar, no fim das contas. Se verdade é conhecida, verdade é obedecida, então eu tenho que tomar uma ação. E esse é o ponto de flexão de todos aqueles que estão passando por esse processo de conversão, né? É o ponto mais difícil, que no fim das contas eu já presenciei tanto o que retrocede como o que avança, né? Não da minha parte, mas de pessoas que eu acompanho, né? Que estão voltando para casa. Esse ponto de inflexão é: eu conheço a verdade, eu sei o que eu preciso fazer, agora eu preciso tomar uma atitude. Essa é a parte difícil. E assim, eu passei justamente essa semana em choro, em prantos, e eu esperava meus amigos irem dormir, porque eu dividi apartamento com alguns amigos que eram da minha antiga denominação, que são da minha antiga denominação. Esperavam eles dormir para eu poder ter o meu minuto, a minha hora de choro, de lamentar por mim mesmo, né? Dizer assim: minha vida agora vai ser totalmente outra, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é que vai acontecer daqui em diante, mas eu preciso tomar atitude. E eu chorava de dor por eu ter que tomar atitude, porque quem for ler o meu relato vai saber que é um período muito delicado. Meu pai estava voltando para casa
mas ele é diabético, hoje ele é cego, né? E à época ele estava em processo de fazer cirurgia para tentar recuperar a visão. E como a diabetes dele é totalmente emocional, né, qualquer irritaçãozinha, ou a diabetes dele sobe muito, a glicose dele desce demais, e isso pode afetar muito a questão, poderia afetar, no caso, muito a questão da visão dele, né, no processo de recuperação. Então eu estava muito receoso em dizer, contar para meus pais, justamente porque ia abalar muito, né, como terminou acontecendo. Abalou muito a minha família, eles ficaram muito mal, mas eu adiei o máximo possível contar, apesar de já ter tomado a decisão, né, para evitar qualquer problema desse tipo, né? Porque, querendo ou não, era a saúde do meu pai, né, era bom relacionamento com minha mãe, que estava em jogo ali também naquele momento. E, enfim, chegou uma hora que o cerco apertou, eu tive que tomar uma atitude, né? Disse para mim mesmo, se eu não tomar essa atitude, eu vou ser como aqueles, né, a qual nosso Senhor ele fala nas Sagradas Escrituras, né? Aquele que não abandonar o pai, a mãe por amor a mim, não é digno de mim. Então, se Deus está me chamando para ser católico, se ele me apresentou essa verdade, se dentre tantos ele me deu essa oportunidade de poder tomar a decisão frente a uma verdade, eu vou me acovardar, eu vou recuar e não ser digno dele? Não, eu simplesmente não poder fazer isso. Então foi quando eu conversei com minha ex-namorada, foi a primeira pessoa que eu contei, né? Porque ela seria a primeira afetada, digamos assim. E foi todo um chororô, né? Tanto meu como dela, porque ambos não queríamos que aquilo acontecesse, no fim das contas. Foi muito doloroso e ela fez é engraçado que ela que fez a proposta. Faça o seguinte, antes de você tomar a decisão, vá a uma igreja católica, assista a missa e veja se é realmente isso que você quer. Aí eu, tá. Até então eu não tinha ido para a igreja católica. Eu tinha lido tudo, eu tinha, enfim, lido até sobre o rito, visto como tinha ritos diferentes, como é que era, o simbolismo por trás. Mas enfim, não tinha ido a uma missa. Apesar de, na época, morar em João Pessoa e morar do lado de uma igreja católica. Eu ficava doido para ir, mas eu não podia. Enfim, ia dar muito, muito na cara, né, na época. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí eu falei com um amigo meu, Nando Castro, ele me indicou uma igreja que para mim é simbólica, né? Igreja Nossa Senhora Soledade. Soledade significa solidão, para quem não sabe. E aquilo ali é que estava martelando muito na minha cabeça, né? A partir daquele momento, daquela escolha, eu ia ficar muito sozinho. Então, foi muito simbólico essa escolha, né, no fim das contas. Enfim, dia 29 eu fui para essa igreja. 29 de 2017. Lembrem bem dessa data. 29 de outubro de 2017, no ano dos 500 anos da Reforma Protestante, no mês da Reforma Protestante, eu fui para essa igreja. E aquilo que seria a esperança da minha ex-namorada, né, de entrar na igreja, meu Deus do céu, cheio de santo aqui, aquelas pessoinhas ali rezando as mesmas coisas, meu Deus, eu vou ficar louco, eu não quero entrar aqui, foi totalmente contrário. Quando eu entrei na igreja, eu pisei na igreja, eu senti uma paz tão reconfortante que eu fiquei sem graça. Eu sou um cara difícil de ficar sem graça, né? Não saber me situar onde eu estou, mas naquele momento eu estava totalmente perdido. Totalmente perdido. Entrei na igreja, vi aquelas senhorias rezando, aí eu comecei a ficar de coração mole. Aí é engraçado que nessa igreja, ela tem uma imagem de Nossa Senhora gigante, bem no centro. Tem um altar, tem onde fica o sacrário, e tem Nossa Senhora da Soledade gigante lá. Qual era a coisa que até eu achava que ia ser assim? Eu achava que ia estranhar, achava um negócio, enfim, horrível. Mas quando eu olhei a imagem de Nossa Senhora, e depois de ter lido tanto, né, sobre Nossa Senhora, né, da maternidade divina de Nossa Senhora, eu fiquei encantado. A missa começou, né, e graças a Deus foi numa missa que era muito solene, que era do jeito que eu estou acostumado, né, muito solene, tem um órgão, e todas as músicas, os hinos que foram tocados lá eram muito lindos. Enfim, foi uma experiência reconfortante, mas nada supera, que acho que foi o momento, o ápice,
dessa minha experiência inicial foi no momento da Eucaristia. Nesse momento eu lembro que eu na hora, eu não me segurei, eu não me contive, né? Em saber, depois de tudo que eu tinha aprendido, que ali, finalmente, eu estava diante do Deus verdadeiro. Do homem e Deus verdadeiro, que tinha dado a sua vida na cruz por mim. Aquele momento, naquele instante que o padre, ele levantou a Sagrada Eucaristia, eu comecei a chorar, de emoção. E não tive dúvidas, eu sabia, pronto, aqui é o meu lugar. Aí eu Porque, voltei. só interrompendo aqui, né? Porque é interessante perceber o seguinte: a ceia, simplesmente, nas igrejas protestantes, não é realmente o corpo de Cristo. É algo meramente simbólico, né? É algo meramente representativo. E E isso você não pode... somos nós que estamos dizendo, são Sim, os são pais eles. da reforma. Sim, Então, e você passar desta ideia para uma outra, de saber que você realmente comunga o corpo, o sangue de Cristo na Santa Missa, é de emocionar. não, você não precisa nem, porque assim, a comunhão é um privilégio, não é um direito, né? Só de você saber que ali está de verdade, não simbolicamente ou de uma forma etérea, não, ela é materialmente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, já é como o professor Olavo fala, né? A Sagrada Eucaristia, ela não é a melhor coisa do mundo. A Eucaristia é maior do que o mundo. Então, assim, nós não merecemos, né, esse privilégio de comungarmos. Deus é que ele é muito bondoso de nos permitir, né, através da confissão, estarmos em estado de graça para poder comungar. Mas, enfim, foi uma experiência muito emocionante aquele dia, eu não consigo esquecer, de fato. Das, das poucas coisas que a minha memória curta permite lembrar, essa é uma coisa que não sai da minha cabeça em momento algum. Aí, enfim, nesse dia eu conversei, né, com minha namorada e disse que era o momento de terminar porque eu realmente tinha tomado a decisão ali. Que aquela sugestão que ela tinha me dado, né, de poder para assistir uma missa, ela foi a melhor coisa que ela podia ter me recomendado. Que foi ali que eu disse, não, é isso aqui mesmo e pronto, acabou. Não tem para onde fugir. Aí eu conversei com ela até tentou permanecer o relacionamento, mesmo sabendo que ela ia permanecer protestante e eu sendo católico, e evidentemente isso não dá muito certo. Enfim, o tempo foi passando, né? Eu fui. Eu não estava indo para a igreja protestante, meus pais começaram a perceber, e foi um momento que eles me colocaram na parede, né? Me forçaram, mesmo a contragosto, a dizer que eu era católico. Afinal Eu de contas, contei. idólatra ou não? Oi? Não sei se foi dessa forma, afinal de contas, você é idólatra ou não? Você é católico ou não? Indólatra? Indólatra não sou, não. Não sou indólatra, não. Mas enfim, foi aquela mesma coisinha, né, que tá acontecendo nos comentários, nem tô vendo direito, que é bombardear de perguntas. A primeira coisa que minha mãe, é doloroso, mas a primeira coisa que minha mãe ela falou foi: você sabe que eu não vou ao seu casamento, não sabe? Aí tudo bem, a escolha é sua. Aí meu pai começou a falar, não parava de falar, não parava de falar. Blá, 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 blá. Minha mãe também falando aqui, e eu tentando dialogar, mas era impossível dialogar. Eles não estavam querendo ali, não estavam com o mesmo sentimento que eu de buscar a verdade. Eles estavam apenas querendo, no fim das contas, até me ofender, né? Ofender a minha fé, né? Ofender tudo aquilo que eu acredito. E eu, enfim, me retirei. Enfim, até hoje, minha mãe ela fica um pouco inquieta com essa questão, meu pai também. E a gente tem levado da forma que dá, né? Mas depois disso, né, quando eu postei lá meu relato nas redes sociais, um monte de gente deixou de seguir. Teve pessoas que nunca mais falaram comigo, né? Assim, o que é normal, né? No fim das contas. Eu fiz minha escolha, eles fizeram a dela, né? Mas, no fim das contas, é uma decisão que eu realmente não tenho do que me arrepender, sabe? Se olhar para tudo aquilo que eu perdi e tudo aquilo que eu ganhei, que o catolicismo ele me deu de presente, né? Não tem como comparar, no fim das contas.
Assim, Pode falar. é um privilégio de você participar dos sacramentos, né? Se você ter a oportunidade de se confessar, a oportunidade de você ter a ciência, né? Plena ciência de que agora estou em estado de graça, né? A oportunidade de você participar da Eucaristia, né? A oportunidade de você, enfim, saber que o matrimônio ele é um sacramento. Tudo isso muda a sua forma de ver as coisas, né? E muda como você reage às coisas, como você interage as coisas. Então, nada daquilo que eu perdi, né, suplanta aquilo que eu ganhei, no fim das contas. Quando eu ficava ansioso, meio aflito por ter perdido várias amizades, mas Deus ele me deu outras incomparavelmente melhores, sabe? Pessoas que realmente até hoje me ajudam muito, né? Estão sempre tudo presente, o tempo todo me auxiliando na caminhada, no fim das contas, porque a conversão ela não é um processo instantâneo, a conversão é um processo longo e permanente, no fim das contas, até a santidade. Então, é sempre assim, você olhar as diferenças entre as vidas que eu tinha, né? Você consegue olhar como fossem os dois lados da moeda, né? Como era antes, como eu sou agora. E os privilégios que eu tinha antes, os privilégios que eu tenho agora, simplesmente não dá para comparar. Foi, assim, um beneplácito muito grande de Nosso Senhor Jesus Cristo ter me dado isso, sabe? A maternidade de Nossa Senhora, poder estar o tempo todo sabendo que eu nunca estou sozinho, no fim das contas, que tem uma legião de santos, né, rogando por mim, rogando por todos os meus irmãos, que eu posso realmente contar, né? Que são novas amizades, no fim das contas, né? Enfim. Paulo, perguntas. O seu relacionamento com a Virgem Maria antes e depois da conversão? Porque... Isso é muito importante. Fale. Isso é muito importante, porque isso trava muitos que estão nesse processo, né? Como nós somos bombardeados o tempo todo dessa questão, idolatria, 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 você meio que cria uma trava, né? E eu me converti, eu tomei a decisão sem ter devoção alguma por Nossa Senhora, sem saber, né? Sem saber não, digamos assim, sem ter a ciência, né? Como é que vai ser depois? Eu não sabia. Eu olhei a verdade, eu apenas obedeci. Se a Santa Igreja Católica fala que nós devemos ter devoção a Nossa Senhora pelo óbvio, né, que ela foi a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior privilégio da humanidade, né, que foi ter concebido Nosso Senhor Jesus Cristo, então eu vou simplesmente obedecer. Então a experiência que eu tive com Nossa Senhora foi pós-conversão. Eu tomei a decisão, disse, não, eu sou católico. Agora eu vou ter minha experiência, que é outra coisa totalmente diferente. Você, pela via intelectual, você pelos estudos, você aprende uma parte daquilo que é verdade. Quando você passa a integrar aquilo na sua personalidade e fazer com que aquilo seja parte do seu dia a dia, tudo muda. Tudo muda porque a experiência espiritual, ela transcende a experiência intelectual. No fim das contas, a intelectual é subordinada à espiritual, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a rezar o terço, a partir do momento que eu rezei um Ave Maria, as coisas foram mudando. Então, é como se fosse um transbordar de amor, né? Você sente que Nossa Senhora tá entrando no seu coração e realmente está podendo fazer morada porque você tirou aquela trava. Você diz assim, não, eu tô cheio de problemas, eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de mazela, mas pode entrar, Nossa Senhora. Eu sei que a igreja não diz que você é nossa mãe, seja minha mãe. Então começou. Tudo depois disso mudou. Tudo mudou absolutamente. A forma como eu rogo, né, a Deus, a forma como eu interajo com o Nosso Senhor, com os santos mesmo, é totalmente diferente depois de Nossa Senhora. Porque eu sei que eu sou amado, no fim das contas, eu não sou órfão de mãe, né? Aquilo que me doía muito sem saber, no fim das contas, eu ganhei com o catolicismo. Então tudo mudou. É não se deixar travar por essa coisa que até no fim das contas é pequeno, né? Essa trava. Meu Deus do céu, véio. Será que é idolatria? Faça o teste. Reze um Ave Maria, reze um Santo Terço para você ver o que é que vai acontecer com você. Não precisa ser um milagre, uma coisa extraordinária. É algo que é interior. É uma mudança muito sutil, mas é muito genuína. É interessante notar o seguinte, né? É que a igreja, na sua sabedoria, ela diz uma coisa: tudo aquilo que a Virgem Maria não é por conta dela, é por conta de
Cristo. Não é Exatamente. Os méritos dela são os méritos do nosso Senhor. própria dela, mas a santidade dela vem de Cristo. A honra que nós tributamos a ela não é por conta dela apenas, mas é porque Cristo tributou a ela. O quarto mandamento é honrar Exatamente. a mãe. Então, como que Cristo não ia honrar o seu pai e a sua mãe? Exatamente. Seu pai nutrício e sua mãe legítima, né? Então, você fala a respeito da Virgem Maria como nova Eva. Exatamente, né? Assim, é a leitura, aquela velha leitura. Poxa, eu nunca tinha visto isso quando eu era protestante, né? Na minha Bíblia não tinha isso quando eu era protestante, mas estava lá. Então, você começa a relacionar os símbolos, né? Então, quando fala que nosso Senhor Jesus Cristo é o novo Adão, né? Adão não estava sozinho. Então, tem a nova Eva, que é a Nova Senhora, que é o contrário. A Eva, ela cometeu o erro que levou a todos à condenação. Ela disse o sim da nossa perdição. E Nossa Senhora disse o sim para a nossa salvação, né? Foi ela que nos deu uma nova vida, no fim das contas, assim, através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Evidentemente. Então, assim, até mesmo aquela questão da Arca da Aliança, é muito bonito esse simbolismo, tudo que é uma riqueza, no fim das contas, né? Que a tradição católica, ela nos mostra, né? Através de milênios de tradição, de escritos, né? Enfim, até escritos de santos falando sobre. É uma riqueza que não tem como se deixar passar, né? Simplesmente. É interessante notar, Paulo, eu estava até fazendo essa analogia, né, da Virgem Maria com Eva, mas também dá para fazer da Virgem Maria com Abraão, né? Porque Abraão recebe uma promessa. E a promessa que ele recebe é o seguinte: farei de ti uma grande nação, abençoarei a ti e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, aqui tem uma relação muito grande com a Virgem Maria também. Porque de onde foi que nos veio a nossa salvação? Certo? Da cruz, sim, mas passou pelo sim, pelos lábios de uma mulher. Exatamente. Pelo aceitamento, né? Pela aceitação de uma promessa, no fim das contas, né? Porque ela era virgem, como é que ela iria conceber se ela não conhecia homem, né? Então é uma promessa muito grande, né? Enfim, Um pouco ainda nesse tema, porque você também coloca no testemunho, e é bom nós falarmos disso, que muita coisa que para nós é natural, para Lutero e para muitos reformadores, com a pessoa da Virgem Maria, era também natural. Porque, por exemplo, eles acreditavam... não, eu deixo para te falar. não, é porque assim, o que acontece é porque os reformadores, né? Eles não são de verdade lidos, né? Porque se eles fossem lidos, de fato, os protestantes veriam, que eles permaneceram, né, com a devoção à Nossa Senhora. Então, assim, Lutero mesmo, ele falava de Nossa Senhora de uma forma muito bonita, né? Então, se eles fossem lidos de fato, veria que esse preconceito, né, com Maria, né, ele é uma coisa que não faz sentido. Né? Uma coisa que não fazia sentido para eles à época, né, e não faz sentido até hoje, se for observar. Qual é a razão, por exemplo, de tratarem Nossa Senhora? Porque eu vejo muito mesmo. Eu fazia isso, eu falo por mim, inclusive, quando eu era protestante, eu falava de Nossa Senhora de uma forma a destratá-la, né? Dizer assim, uma mulher qualquer. Como assim uma mulher qualquer? Ela foi a mãe do verdadeiro Deus, do verdadeiro homem, né? Foi ela a única pessoa na humanidade inteira que concedeu à luz a um Deus. Como assim uma mulher qualquer? Aí até o padre, que é meu pároco, ele fala assim, mulher qualquer, a senhora, sua mãe, aquela vaca. Porque, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né? Mulher qualquer, nunca. Não tem como. Aquela coisa, né? Se você for observar com relação à analogia, Nossa Senhora com a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança continha aquilo que era mais sagrado, né? Mais precioso para os israelenses, para o povo hebreu. O que acontecia se alguém tocasse na arca sem a permissão, sem ser os levitas? A pessoa naturalmente era exterminada.
como aconteceu, né? Ela virava pó. Por quê? Porque aquilo ali era muito santo, era muito sagrado, né? E Deus ele tinha dado ordens para que aquilo fosse feito de uma determinada forma, fosse conduzido de determinada forma, enfim. Nossa Senhora, a mesma coisa. Se a Arca da Aliança era santa por conter as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, quanto mais sagrado é o ventre da mulher que carregou o Deus. O Deus. Então, taxar Nossa Senhora de mulher qualquer é uma falta de ajuste da realidade. Ele está totalmente alheio àquilo que é a realidade, no fim das contas, até a realidade bíblica, né? Tem um irmão aqui perguntando, então eu vou responder rapidinho aqui. Tem muito protestante se tornando católico ou é pouco, Jefferson? Tem muita gente se tornando católico, muita gente. É claro, existem os entraves, né, as dúvidas, as interrogações, o problema familiar também, da antiga denominação. Não é competição aqui, mas antes de nós fazermos um julgamento final sobre essas coisas, é bom nós separarmos, né? Por que esses católicos se tornaram protestantes? E por que esses protestantes se tornaram católicos? Muitas vezes o pessoal simplesmente julga, né, a partir de preconceitos. Ah, se tornou idólatra. Ah, porque ele quer uma vida mais fácil. Ah, porque ser católico é muito fácil, é tranquilo. Ah, porque agora não tem responsabilidade nenhuma. Não, eu recomendo para você, meu irmão, Everton, né? Leia, por exemplo, os relatos de conversão daqueles que se tornaram católicos, que vieram do meio protestante, né? E depois você compare com aqueles que se diziam católicos, né? Que muitas vezes não frequentavam a igreja, não sabiam o que eram os sacramentos, iam na missa uma vez ou outra, não sabiam de nada que era a igreja. Então, é bom nós fazermos essa separação aqui para depois julgarmos, né? Por que eu falo isso? Pelo fato de que eu já acompanho essas histórias, conheço o Paulo há 3 anos, conheço ele pessoalmente também, tantos outros, e eu posso dizer, posso constatar com a minha própria experiência pessoal que existe um abismo aqui enorme entre aqueles que se diziam católicos e se tornaram protestantes e aqueles que eram protestantes e se tornaram católicos. Perderam muitas coisas, mas ganharam muito mais, muito mais. E, enfim, vamos lá para as dúvidas e perguntas que o pessoal enviou aqui. Como você foi obreiro, você tinha o desejo de ser pastor? Sim, naturalmente. Às vezes conflitava, né? Aquele sentimento, porque quando você, a minha antiga denominação, é pastor, você se dedica muito, né? Ao serviço, né? Você realmente tem que estar nas igrejas, pregar e, enfim, dar atenção aos fiéis. Então, às vezes conflitava, né? O sentimento de, pô, vou ter que fazer isso tudo mesmo, e ter que trabalhar e cuidar da minha família e tal. Mas sim, eu tinha naturalmente, né, o desejo de ser pastor, porque, enfim, a palavra de Deus não pode deixar de ser propagada de toda forma, né? Então, naquela época eu tinha muito isso em mim. Eu gostava muito de pregar, gostava muito de estudar a Bíblia, né, para poder fazer pregações. Então, era algo natural, no fim das contas. Você começava como obreiro, casava, virava diácono, depois de um tempo ungido, depois de um tempo pastor. Aí era só um processo, né? No fim das contas. Eu tinha desejo, sim. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta a partir dessa, que não está aqui, né? E como foi toda essa experiência depois, como católico, né? Que já não, vamos dizer assim, não teria cargos, por assim dizer, de pastor, de diácono, de obreiro. Como é essa experiência? No fim das contas, como católico, eu tenho muito mais liberdade. Mas a partir do momento que a liberdade ela cresce, se cresce também a responsabilidade. Porque eu reconheço, né, a minha atual situação, né, eu sei onde eu estou pisando, eu sei a que ponto, a que nível eu estou, né? Então, o que é que eu posso fazer daí? Eu tenho que estudar, né? Qual é o meu papel hoje, né? Eu tenho que estudar, me qualificar cada vez mais, né? Aprofundar os meus estudos,
né? Conhecer as formas apologéticas para propagar, né? E fazer o ministério, que no fim das contas é o ministério que nós temos aqui, que é o apostolado dos ex-protestantes. É o que eu faço. Eu ajudo pessoas, né, que estão voltando, né, que estão voltando, né, ou indo para a Igreja Católica, a entenderem o porquê de ser católico, né? Eu facilito os meios, né, de entendimento, e caso haja alguma dúvida, eu vou lá, explico direitinho, mando áudio. Teve um dia que eu passei acho que mais de 24 horas conversando com um amigo meu, né, só explicando uma questão. Era uma questão que ele não estava compreendendo. E eu tentava explicar de várias maneiras para ele. Ele ia por um lado, ele ia por um outro, enfim, fazendo analogias. E querendo ou não, isso é pregação, no fim das contas. Né? Não precisa estar em cima, não precisa estar atrás de um púlpito para poder pregar, né? E quando eu falo que eu tenho mais liberdade, é porque eu uso muitas redes sociais, né? Então eu tenho um público maior, digamos assim, né? Eu tenho mais liberdade para poder falar. Mas isso não muda muito, sabe? No fim das contas, porque eu posso, daqui a alguns anos, sei lá, virar catequista, né? Eu posso escrever meus livros, eu posso, enfim, fazer algum trabalho apologético que supra essa carência, no fim das contas, né? Porque a pregação ela não se vale só de um terno, ela se vale da transmissão da palavra, né? E, enfim, tem que cuidar antes da minha vida espiritual para poder realmente ajudar alguém, né, no fim das contas. Já que você está falando de vida espiritual, tem uma pergunta sobre isso. Qual foi o papel da oração no seu processo de conversão? Sem a oração, acho que eu tinha ficado louco, né? Eu tinha ficado louco, meu Deus do céu, tudo na minha vida estava virando de cabeça para baixo. Aí o que é que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, né? Aí, como eu morava no apartamento que tinha outras pessoas da minha antiga denominação, eu tinha que esperar eles, né, poderem dormir, porque eu dormia na sala, e ele dormir para poder ter essa liberdade, poder rezar, para poder começar a pôr em prática, né? Foi muito engraçado isso, porque nessa transição, como o protestante ele não tem o costume, né, de rezar com frequência o Pai Nosso, aí mudar algumas orações, eu sempre procurava alguma oração que não tinha a ver com Nossa Senhora, alguma oração que não tinha a ver, sei lá, com algum santo, aí eu buscava com o Espírito Santo, uma oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, as pessoas pensam que não, tem também um olhar muito bitolado com relação a isso daí, mas as orações católicas, elas são belíssimas. Elas são tão belas que, pelo simples fato de você recitar aquela oração, você já sente a elevação na sua alma, né? Então é algo muito bom, foi uma experiência, assim, nesse processo foi muito boa porque eu pude exercitar a recitação de oração, mudar a forma como eu orava, porque as pessoas acham que não, mas o católico tem uma rotina de oração muito intensa. Uma rotina de oração, às vezes, até cansativa, né? Você pode ver a liturgia das horas mesmo, ela é muito difícil de ser seguida, né? Até mesmo para leigos. Então, é uma experiência muito, muito gratificante, no fim das contas, porque você vai alimentando a sua alma com novas formas de pedir. Você não precisa... Essa questão de eu rezo como eu quiser. Essa liberdade do falar, às vezes não é... ela não aponta num direcionamento rígido e que realmente auxilie naquilo que você está precisando. Aquela padronização, digamos assim, que muitas pessoas reclamam das orações católicas, quando você passa a dizer aquilo ali com a sua alma, você se fortalece, né? Mesmo que ele pareça ser repetitivo. Aquilo vai te dando força e substância espiritual para que você possa continuar, no fim das contas. Foi essa experiência, foi mais gratificante. Eu fui adquirindo substância nas minhas orações. Uma nota de rodapé aqui, né? Por exemplo, aqueles que são casados, ou até mesmo você que namora, pode constatar, né, que com certeza ninguém se sente ofendido por várias vezes escutar do outro um eu te amo. Sejam quantas vezes forem. Só se você foi idiota, né? Sim, só se foi idiota, né? Então, um casal que já tem, sei lá, 20, 30 anos, o esposo ou a esposa vai dizer, meu bem, minha querida, eu te amo. Ele pode dizer quantas vezes foi e aquilo sempre será agradável. E quanto mais quando nós estamos rezando. Se for de coração, aquilo alimenta a alma do outro, né? Alimenta.
Então, só essa nota de rodapé, né, que é muito interessante, porque às vezes Muito interessante mesmo. as coisas da missa é sempre igual, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, mas porque não meditou aquilo que está falando? Medita aquilo que você está falando, criatura, aquilo que você está ouvindo, o Senhor esteja convosco e está no meio de nós, Eu corações não... ao alto. O nosso coração está em Deus. Engraçado é que eu não tive dificuldade com essa parte, com a missa. Porque eu vim do meio militar, né? E você pode perceber, meio militar é padrão, né? Aquelas coisas repetidas até exaustão. Mas por que a gente faz isso? Porque nós queremos atingir a excelência. Então a missa bem celebrada, apesar de parecer ter aquele aspecto de repetição, ela é feita, primeiro, ela não é feita para os homens. Ela não é feita para os homens. Aquilo ali é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De fato. Ali vai estar, é o momento mais sublime da humanidade, é onde você vai ter acesso real ao Deus verdadeiro, né? Então, é o momento que tudo precisa estar ordenado, porque Deus, ele não é desordem, ele é ordem. Então, quando você tem a missa toda ordenada, tudo bonitinho, tudo daquele jeitinho, é porque nós buscamos a excelência no adorar a Deus. E não porque a gente não sabe fazer outra coisa. Que se fosse por rito, não importa. O importante é a gente fazer bem, né? Do jeito que Deus quer. Mais uma pergunta. Como foi deixar o Ministério de Música, que no caso é Grupo Grupo de de Louvor? louvor. Não tem esse nome de ministério na minha antiga denominação, não. Ah, foi normal, né? É, eu... Porque também foi uma transição para me converter ao catolicismo, foi uma transição não só intelectual, né? Foi de mudança. Eu estava morando em outro local, eu estava tendo novas experiências, estava na universidade, então minha preocupação era com outras coisas, no fim das contas. Eu queria estudar, eu queria fazer outras coisas, né? Eu queria assistir a aula, eu queria, enfim, me aperfeiçoar de algum outro modo. Então, não foi nada traumatizante, não. Eu ainda continuo sabendo tocar violão, então eu toco violão. Eu ainda sei tocar teclado, eu toco teclado. Só não vai ser na igreja protestante, mas ficar se prendendo a isso, no fim das contas, eu vejo que tem algumas pessoas que se prendem a isso, né? Porque querendo ou não, isso faz parte da vida delas, né? Mas abandonar, deixar de aceitar uma fé católica por conta disso seria um extremo da mediocridade, né? Então, assim, é algo muito superior. Então, se eu tenho a habilidade de tocar num culto protestante, eu posso tocar na missa. Então, para mim isso nunca se tornou uma dificuldade, né? É só aprender novas músicas, é só aprender novas coisas, entendeu? Eu realmente nunca tive nenhum problema com isso. Uhum. Até tem uma irmã nossa aí, eu acho que é a Priscila, né? Ela diz assim: eu sofri com a saída dos ministérios que participava. Faz parte, né? Faz Mas parte. o Paulo falou que nós não podemos simplesmente estar apegados a coisas, vamos dizer assim, puramente humanas, porque o nosso compromisso é com a verdade, é com o nosso Senhor. Quem não tiver coragem de deixar pais, filhos, campos por causa de mim, não é digno de mim. Próxima Exatamente. pergunta. Nunca chamou sua atenção as inúmeras divisões e igrejas? Pior que não. Pior que não. Eu acho que isso aí acontece com muito protestante, no fim das contas, né? A gente não se atenta para isso, acha que é apenas uma mera divergênciazinha, né? Mas quando você vai olhar o macro, aquilo ali é uma coisa assim, né, absurda e que, no fim das contas, a própria Sagrada Escritura fala, né? Não deveis se afastar daqueles que fazem divisões, né? Porque Deus não está neles. Então, tem que... Na época, eu não notava isso, porque eu, na minha igreja, eu pensava, a minha igreja é a que está certa, né? Mas eu não ia investigar 8.000 denominações. Enfim, eu não estou feito corno para ficar procurando tanta informação assim, né? Então, é engraçado que essas divergências foi um apontamento do Fábio muito contundente com relação aos batismos. Se você for olhar só a questão doutrinária do batismo, existem mais, acredito que são 8 maneiras, né, de divergência, de se é por aspersão, se é por imersão, se é, enfim, com fórmula, sem fórmula. Então, Para assim, crianças, para adultos e crianças. isso é absurdo no fim das contas, né? Porque a gente não tem que fazer aquilo que a gente interpreta. Temos que fazer aquilo que Deus quer, que a verdade é uma só.
ela deve ser obedecida mediante uma ordem. Então, quem é que teria autoridade para interpretar isso daí? E aí tem todas essas questões que envolvem o processo de conversão, né? Tem uma coisa que eu quero voltar a comentar que está no testemunho. É um trecho, né, que diz assim, porque algumas pessoas podem entrar aqui e ver um protestante que se tornou católico, que coisa mais boba, isso aí acontece de um lado para outro, tanto faz. Agora, com certeza, ele tem ódio da antiga denominação dele, dos amigos, agora ele não conversa mais com ninguém. E é o contrário, né? O Paulo diz assim, aproveito esse momento para dizer que nada tenho contra os membros da minha antiga igreja e de nenhuma outra denominação protestante. Que fique claro que a divergência é doutrinária e não pessoal. No que depender de mim, a relação continuará amistosa, pois não há motivos para inimizade. Acredito piamente, não preciso me delongar mais acerca da minha experiência como protestante, visto que não se trata do ponto principal. O importante já foi mencionado. Eu tive, sim, uma experiência fidedigna com Deus nesses 15 anos. Quem quiser negar isso é apenas um tolo. Exatamente. E aqui eu já emendo com a próxima pergunta. Né? Como ficou seu relacionamento com seus pais e amigos após a conversão? Você falou um pouco de toda essa conturbação que você teve com seus pais, mas já faz 3 anos que você se tornou católico, né? De lá para cá. Vai fazer, né? 3 anos, né? Em 29 de outubro desse ano. Mas, enfim, com os amigos, assim, poucos ficaram, né? Do fim das contas, assim, que ficaram mesmo, que são permanentes na minha rotina, no meu cotidiano, e que eu posso dizer assim, não, com isso aí eu posso contar, independentemente do que ele acredita e do que eu acredito. Mas é aquela coisa, né? Você levar em consideração aquilo que São Tomás de Aquino fala sobre amizade, isso no fim das contas não pesa tanto, porque você vai realmente direcionar o seu olhar para aquilo que é real. Amizade é querer as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, naquela época que eu estava me convertendo, o choque parecia que ia ser maior. Mas, primeiro, não foi porque eu tinha já isso um pouco cristalizado, isso cristalizou um pouco dentro de mim, e outra porque Deus me deu novas amizades. Então, amizades que para mim foram essenciais, no fim das contas, até mesmo, não só para a vida espiritual, mas para a vida intelectual, para o cotidiano. Enfim, Deus me presenteou com a oportunidade de dividir apartamento com um amigo meu que é católico, né? O André Andrade, lá de João Pessoa, que além de ser, né, meu amigo de fé, é amigo de estudos, né? Ele é praticamente meu tutor, né, intelectual. Enfim, isso aí não contou muito das contas. Agora, com os pais, aí é a dor de muita gente, que inclusive foi o caso que eu vi de um amigo meu, que ele simplesmente recuou. Ele dizia para mim, Paulo, eu não tenho mais dúvida, Nossa Senhora é a minha mãe, eu a amo, que não sei o quê, e isso, aquilo, outro, e tá tudo certo, e isso aqui faz muito sentido. E aí começava a falar, mandava áudios, eu escutando, eu, show de bola, top, massa, very good, massa. Os pais apertaram um pouquinho, a namorada apertou um pouquinho, sumiu, depois apareceu dizendo, não, porque não é bem assim, tem que investigar, que não sei o que lá. Eu, pô, cadê aquela convicção toda, né? Foi só preciso um apertozinho dos pais. Então, assim, quando eu fui pressionado pelos meus pais, né, eu tive que estar muito bem, mentalmente, primeiro porque eu sou um pouco explosivo, né? Pessoalmente eu sou muito aguerrido com essas coisas, mas eu me lembrei daquele conselho que o Fábio ele já tinha postado no Facebook dele, do Steve Ray, que é o seguinte, né? 7 regras do Steve Ray para lidar com amigos e com familiares que não são católicos. Regra número 1, nunca discuta com eles. Isso apenas irá os afastar ainda mais. Pronto. Quando eu vi que ele estava começando a me atacar, eu... tchauzinho, vem embora. Pronto, simples assim. Deixei eles falando lá sozinho, porque não adianta, simplesmente não adianta. É uma conversa que de gritaria, ficando aumentando o tom, isso não é um diálogo, né? Isso é qualquer outra coisa. Menos um diálogo buscando uma verdade. E permanecer nisso, né? Porque no fim das contas, meus pais ainda sentem muito minha ausência, porque na cabeça deles, né, eu tô na perdição, eu tô virando, sei lá... Hã?
dentro da prostituta da Babilônia. Exatamente, que eu estou sendo conduzido pelo adversário. Eu cheguei a ler, ó, isso eu ri tanto, eu cheguei a ler que Olavo de Carvalho era o anticristo por ter me tirado do protestantismo para ir para a Igreja Católica. Ah, eu não acredito nisso não, puta que pariu, o cara nem teve culpa diretamente, mas enfim. Aí eu... Acima disso, né? Oi? É o seguinte, você crê de todo o coração que a Igreja Católica é a Igreja do Senhor? Não entendi, é uma pergunta? Sim, sim, é uma pergunta. Sim, se eu não acreditasse, eu era um relativista, não era um canalha ou qualquer outra coisa, né? Porque se eu me digo católico, é porque eu olho para o credo e eu tenho vontade de chorar, porque eu entendo o significado daquilo ali. Eu olho para o credo e vejo quantas pessoas derramaram sangue por aquilo dali. Que aquilo ali tem um valor que é maior do que a minha vida, inclusive. É um privilégio meu ser católico. Não o catolicismo está sendo privilegiado pela presença de Paulo Gondi. Pelo amor de Deus. Quem sou eu? É um privilégio nosso poder entrar na igreja e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque, assim, se eu não acreditar piamente que isso é a verdade, eu não posso acreditar em mais nada. Eu não posso acreditar em mais nada. Não tem mais nenhum refúgio, entendeu? Se Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, eu tenho que crer nisso. Porque senão a minha vida vai ser um puro niilismo, né, em que eu posso fazer qualquer coisa, em que eu posso acreditar em qualquer coisa, e nada faz diferença na minha vida, porque tudo isso aqui é apenas, sei lá, como o Kant fala, impressões de impressões, né? Você achar que a vida é apenas um breve momento, que não tem nada de transcendente nisso daqui. Enfim, seria canalice demais ser católico e dizer: não, talvez seja verdade. Não, é a verdade, tem que ser a verdade. Se isso aqui não for a verdade, se isso aqui não fosse a verdade, eu ia buscar a que é a verdade, e não ia dizer que nunca que seria católico. Mas como eu sei que a Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo: eu sou católico, porque é aqui que Cristo está. E creio na Igreja. E creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, a relação com os seus pais melhorou nesses anos? Não melhorou. Não melhorou. Minha mãe até hoje manda mensagem para mim É engraçado, né? Porque eu sou um pouco palhaço, né? Aí minha mãe fica mandando mensagem de pregação dos pastores da igreja dela. Aí eu vou e mando um vídeo para o Paulo Ricardo, sem falar nada. Aí ela vai e fala kkkk. Eu, nossa, não respondo mais nada. Aí no outro dia ela faz a mesma coisa, manda um vídeo, eu vou lá e pego outro vídeo para o Paulo Ricardo, mando para ela. Respondendo aquilo que, enfim, tá falando ou tendo relação com alguma coisa que ela tá mandando para mim. Enfim, aí eu tento tirar ao máximo, né, assim, pela minha própria personalidade, né, de ser engraçado, tentar tirar uma gracinha ou outra, mas não entrar em atrito, porque é como se não tivesse superado, sabe? Ainda não aceitaram o fato de ser católico e reclamam muito, reclamam de qualquer coisa, né? Quando eu virei católico, qualquer motivo virou motivo para reclamar, então... Duas perguntas a respeito de Nossa Senhora. Você nunca se sentiu ofendendo a Deus no começo da sua conversão, pedindo a Virgem Maria? É, claro que eu me senti ofendendo. É óbvio que a gente se sente ofendendo. Tá aqui martelando na cabeça. Meu Deus, será que eu sou idólatra? Meu Pai eterno. É claro que você já sentiu isso daí, né? Mas pode a outra pergunta. Na sua opinião, existe exagero em alguma devoção mariana? Vamos lá. Primeiro, voltando à pergunta, né? A primeira. Essa trava que existe nos protestantes, né, que estão retornando para casa, é natural. É óbvio que você vai sentir que está ofendendo a Deus, que está diminuindo a glória de Deus. Só que quando você entende, né, que Nossa Senhora, ela só é Nossa Senhora porque ela deu a luz a nosso Senhor Jesus Cristo, você entende que o artista ele não se ofende pela obra de arte. Né? Nenhum artista vai chegar assim: nossa, que obra bonita. Aí o artista fala: e eu aqui, eu sou bonito não? Só se você for... Só se o artista for meio coisado da cabeça, né? É óbvio que não. Deus fez Nossa Senhora, né, apta, né,
toda santa para poder gerar a nosso Senhor Jesus Cristo como um homem e Deus, né? Então, é uma obra de arte de Deus. Então, quando eu louvo a ela, eu não estou louvando a Maria, eu estou louvando aquilo que Deus fez na vida dela e que ele se utilizou da vida dela para que me salvasse. Porque Deus ele quis vir como homem para a terra, e para ele vir como um homem, ele tem que nascer de uma mulher, né? Por mais que os ideólogos de gênero aí achem que é outra coisa, mas vai continuar sendo assim, independentemente deles quererem ou não, vai ser continuar sendo parto através de mulher. Mas tem que vir através de uma mulher. Então, veio nosso Senhor Jesus Cristo através de quem? Foi uma, sei lá, mulher qualquer? Não foi uma mulher consagrada, uma mulher que era virgem, entendeu? Toda santa, que era imaculada, para que pudesse gerar a coisa mais santa que existiu, que pisou aqui na Terra, que é o próprio Deus. Então, quando você tira essa trava, você percebe, pô, será que aquelas devoções marianas, tem algum exagero ali? Não, porque quanto mais você presta honra a Nossa Senhora, mais você presta louvor ao autor de Nossa Senhora, a quem gerou Nossa Senhora, a quem criou Nossa Senhora. Então, o louvor não é diretamente a ela, é o autor de todas as coisas. Então, toda vez que você presta honra a Nossa Senhora, você está prestando honra a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa trava cai por terra, simplesmente. E é interessante perceber que isso combina biblicamente com a cena do encontro da Virgem Maria com a sua parente Isabel. Isabel diz: bendita és tu, aquela que acreditaste. A Virgem Maria, assim como eu, talvez, poderia... Não, eu, no caso, poderia dizer assim, eu sou bendita, é verdade, se eu estivesse no lugar da Virgem Maria ali, né? Com certeza eu teria essa atitude egoísta de retribuir toda a glória para mim que eu estou recebendo de outra criança. Mas não foi isso que ela fez. Ela Grandes coisas fez o Senhor em mim. Então ela reconhecia, ela era uma mulher instalada na realidade e reconhecer que tudo que acontecia nela era por glória dele. Então é simples assim. O poderoso olhou a minha pequenez. A minha pequenez. E por isso todas as gerações, não é ela que... Eu sou bendito. Então, perfeito colocação. Aqui eu volto novamente a indicar os livros que anteriormente eu havia falado. Teve um irmão que enviou uma série de perguntas sobre a Virgem Maria, né, que não dá para tratar aqui, quem sabe numa próxima. Então, eu recomendo mais uma vez o livro do Padre Júlio Maria, de Lombaerdi, que está lá no nosso site, A Mulher Bendita Diante dos Ataques Protestantes. Show de bola. O livro do Scott Hahn, Salve Santa Maria, e também um outro livro do João de Oliveira, A Virgem Maria no Tribunal Protestante. É muito bom. Eu só li algumas partes disso daí, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Os de indicação, tem o do professor Felipe Aquino, que é um compilado das 58 catequeses do Papa João Paulo II, 58 catequeses sobre a Virgem Maria, São João Paulo II. Tem um outro livro do professor Felipe Aquino que se chama A Mulher do Apocalipse. Eu creio que esses livros são, para uma primeira leitura sobre a Virgem Maria e entender o seu papel, são fundamentais. E tem um outro livro, o último, né, que eu recomendo, von Balthasar, Hans von Balthasar, Maria para o Hoje. É um livro pequenininho, 64 páginas, você encontra baratinho. Vamos lá para as últimas duas perguntas, né, que no caso é um recado que nós sempre fazemos aqui, tanto para aqueles que são católicos, qual é a sua mensagem que você deixa para os católicos, aqueles que nasceram em berço católico, que às vezes não frequentam missa, que estão começando a caminhada agora, que não sabem nada de igreja, né, e também uma mensagem para os nossos irmãos separados, os nossos irmãos protestantes. Bem, essa mensagem eu não estendo somente a quem está assistindo, quem irá assistir, né, os católicos, mas eu tomo para mim também essa mensagem. É que criemos, né, vergonha na cara para poder estudar a nossa fé. Porque não é brincadeira, a nossa fé é de uma riqueza que é incomensurável. É incomensurável a riqueza da nossa fé. Então, além de grandeza, ela é bela.
Então nós temos, né, que defendê-las, como São Paulo apóstolo, salvo engano, se não falha a minha memória, ele fala que devemos estar preparados para contar, né, defender a verdade, né, defender a verdade da nossa fé. Então isso é uma obrigação como cristão. Não tem desculpa hoje para você não estudar, porque os meios estão todos disponíveis, você encontra material na internet, você tem os cursos do Padre Paulo Ricardo, tem livro PDF, tem pessoas que estão acessíveis, né? Os faros estão acessíveis nas redes sociais, os seminaristas, enfim, não tem desculpinha para você não estudar. Então você tem que conhecer a sua fé para você poder viver bem. Né? Isso foi para mim. Eu só poderia viver a fé católica se eu um dia tirasse vergonha na cara e dissesse, não, eu não conheço a fé, então eu vou estudar. Então o recado é esse, é que nós católicos, né, é de hoje em diante até o fim da vida, estudarmos a nossa fé. Porque, por exemplo, existem pessoas que não conhecem, não compreendem ou nunca ouviram falar o que é o mistério da Eucaristia, né? O mistério do milagre da transubstanciação. Isso é uma obrigação nós sabermos. E tem católico que comunga sem saber disso. Então, nós temos que nos preparar intelectualmente e espiritualmente para poder transmitir isso aos outros. Porque aí, passo para os protestantes, nós teremos capacidade de ajudar nossos irmãos separados. Né? E aos irmãos separados que estão, né, nesse processo ou estão tímidos, né, com relação a essa busca, primeiro, eu me coloco à disposição de qualquer um, né, para ajudar com material, com indicação, com, enfim, auxílio, até mesmo, nem que eu não possa fazer nada, mas que eu esteja lá presente para poder ser um consolo. O Gesto também, eu sei que ele está aí, ele me ajudou também na minha caminhada. Estamos disponíveis e não se acanhem, não sejam tímidos e não se acovardem diante do mistério que é a Santa Igreja Católica. Né? Se você está naquele momento, né, de transição, entre que você já sabe qual é a verdade, mas ainda não tomou atitude, tome atitude. Por mais que doa no início, por mais que você vá sofrer com represálias, com preconceito, pessoas que vão se afastar de você, isso tudo vai acontecer, sua família pode te tripudiar, pode fazer pouco caso de você, mas não se importa, não se importa. Primeiro, porque você está aderindo àquilo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu na Terra, que é a Santa Igreja Católica. Segundo, você não será mais órfão de mãe, você terá uma mãe para cuidar de você e te consolar. E terceiro, eu posso falar como você aqui na Terra, mas tem uma legião infinita de santos na eternidade, rogando continuamente, constantemente, ininterruptamente por você. Então, você não está sozinho. Esse é o recado que eu queria dar para tanto os católicos como os protestantes que estão nos assistindo.